Bom dia, como vão todos vocês? É com muita alegria. Nesse exato momento, estamos dando início à nossa segunda palestra da série Ensino no Japão. Hoje o tema será as escolas brasileiras no Japão. Então, é uma palestra que vai abordar uma visão de ensino das escolas que estão no Japão, só que tem o objetivo de dar uma educação brasileira para filhos de brasileiros, na maioria dos casos. É muito bom rever alguns rostos já conhecidos, né? Então, novamente, nós já temos algumas pessoas que nós já conhecemos muito bem, certo? Então, bom dia a todo mundo e bom dia também até a quem está vindo pela primeira vez e ainda não me conhece e agora vai me conhecer. Meu nome é Gabriela Hilário, eu faço parte da equipe da Abrademe, que é a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangás e Ilustrações, que é uma das realizadoras deste projeto, em parceria com a Associação Cultural MIE. Ok? Bem, mas não temos só nós aqui. Nós também contamos com muito apoio de outras instituições. Nós contamos com o apoio da Fundação Japão, o Centro Brasileiro de Língua Japonesa e também a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Então, muito obrigada a todas as instituições pelo apoio institucional. Bem, agora eu passo a palavra para uma pessoa que também vocês já conhecem, o nosso grande professor, palestrante e presidente da Abrademe, professor Francisco Sato. Bom dia, professor. Bom dia, Gabriela. Tudo Bom bem? dia, minasan. Ohayou gozaimasu. É um grande Ai, prazer contar com vocês aqui nesta sala. Eu já vi aqui muitos nomes, a maioria, eu acho que é de pessoas conhecidas dos nossos cursos anteriores, né? Então dá a impressão até que nós estamos estendendo o nosso curso. Parece uma aula comum do curso de História, né? Mas é muito bom rever vocês, apesar da distância, né? Agora, hoje nós temos dois professores que lecionam no Japão e eu agradeço a eles por estarem participando, né, os professores Samuel e Alexandre, porque realmente nós temos muito pouca informação sobre os brasileiros que moram no Japão, né? Nós sabemos uma coisa ou outra quando tem alguma coisa ruim, né? Mas as coisas que acontecem normalmente, né, como é a vida deles, a gente tem muito pouca informação, né? E em relação às escolas, eu tinha muita curiosidade mesmo. Então, eu acho que vai ser muito bom para mim e eu acho que vai ser muito bom para vocês também. Então, muito obrigado e uma boa aula para vocês. muito Aliás, obrigada. uma boa palestra, né? Aula não é. Muito obrigada, professora. É o costume. Eu achava que era só coisa da minha cabeça, que as nossas palestras parecem o curso, na verdade, né? Então, para quem não sabe do que o professor está falando, a Abrademe também tem um curso, né? É um curso que ocorre anualmente, normalmente no primeiro semestre de cada ano, que fala sobre a história do Japão. Então, nós temos aqui várias pessoas da turma 2021, 2020. Eu faço parte lá da primeira turma, mas eu estou em todos os cursos. Enfim. Bem, então vocês estão convidados aí, quem ainda não conhece o nosso curso, já entre em contato para conhecer, porque logo a edição 2022 já vai chegar, né? O tempo está passando muito rápido. E como o tempo está passando rápido, bora lá para essa palestra. Mas antes de iniciar, eu vou dar alguns avisos técnicos, tá bom? Então, a palestra ela é dividida em 3 partes, certo? Então, assim como ocorre no nosso curso, a palestra também acontece da mesma forma. Num primeiro momento, nós temos a exposição, então, nós temos os palestrantes aqui que vão fazer a exposição de todo o tema. Nós teremos um breve intervalo e aí um pequeno momento para tirar algumas dúvidas específicas, ok? Então, como o nosso tempo é limitado, a gente vai selecionar apenas algumas dúvidas para serem respondidas, tudo bem? Durante a palestra, todos os microfones vão ficar no mudo para que a gente não tenha nenhuma interrupção, para que não tenha um contratempo no decorrer da palestra, mas todo mundo tem acesso ao chat e por lá vocês podem fazer as perguntas e comentários. O chat sempre é uma coisa bem badalada aqui com a Abrademe. Para acessar o nosso chat, como é que vocês vão fazer? Quem está no computador vai ver que aqui embaixo tem um botãozinho, né? Chat. Então vocês podem clicar no chat e aí vocês conseguem mandar as mensagens. Em relação às notificações,
as notificações, elas precisam ser ajustadas antes de entrar na palestra, tá bom? Então, lá na configuração do próprio Zoom. Tudo bem? Para quem está no celular, como é que vai fazer? Vai pegar o celular, colocar o dedo na tela, vai aparecer o botãozinho do chat também, e aí vocês podem apertar em chat e também mandar a mensagem de vocês, ok? Além disso, muito importante, essa palestra vai ser gravada, então quem participou da palestra semana passada viu que já recebeu o link com a palestra, e é porque a gente grava e depois a gente disponibiliza para vocês assistirem novamente, quantas vezes vocês quiserem, compartilharem, ok? Então, nós disponibilizamos nos nossos canais, os canais da Abrademe. Então, se você procurar lá no YouTube Abrademe, você vai ver que tem lá o nosso canal, ok? E se você ainda não conhece a Abrademe, entre no nosso site, abrademe.com, e aí conheça então um pouquinho do nosso trabalho. Nós temos várias palestras legais, então são várias ideias que surgem dos grupos, mesmo dos cursos, então muita gente mandando várias ideias, e a gente vai pegando ali, tentando trazer o máximo que vocês querem conhecer aqui, para a gente poder apresentar para todo mundo. Bem, se surgirem algumas outras dúvidas técnicas em relação ao Zoom ou em relação a algum problema durante a palestra, vocês podem entrar em contato com o Felipe Prevot, que está por aí. Então, ele está no chat, ele faz parte da nossa equipe também, ele é o nosso responsável técnico e cuida dessas questões, ok? Em relação aos certificados, que surgiu bastante dúvida, os certificados, eles são emitidos somente para quem participar das 3 palestras da série, ok? Então, nós já tivemos a nossa primeira palestra no domingo passado, então, dia 22 de agosto já teve uma palestra, certo? Tem a de hoje, que é a segunda, e também tem domingo que vem, dia 5 de setembro. Então, só vai ter certificado para quem participar, não basta estar inscrito, você tem que acessar, então, a palestra e passar um determinado tempo. Como é que a gente sabe quem assistiu? O Simpla consegue, ele tem um jeito lá, é a magia do TI, pessoal. Eu não sei, mas eu sei que eles conseguem, tá bom? Pronto. Ufa, chega. Recados dados, agora a gente vai começar então a nossa palestra. Hoje nós teremos 2 professores falando lá diretamente do Japão, que são os professores Alexandre Funashima e o Samuel Tatibana. Eles dão aula na Escola Alegria do Saber, tem 6 unidades no Japão. O professor Alexandre Funashima, ele é formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, em artes visuais. Ele dá aula de artes e história da arte na grade curricular da Escola Alegria do Saber, nas unidades de Hamamatsu e Toyohashi desde 2008. Ele também atua na área de ilustração digital e também dá cursos de desenho e pintura digital, tanto online quanto presencialmente. Então, conheçam o trabalho dele, que é muito lindo. Cada desenho, gente. E também temos o professor Samuel Tatibana, bacharel e licenciado em Física em 2015 pelo Instituto de Física da USP. Em maio de 2006, ele começou essa carreira docente na Escola Alegria do Saber, também nas unidades de Toyohashi e Hamamatsu, no Japão. Ele leciona Física, Química e Ciências. Só matéria fácil. Bem, passo a palavra agora para o professor Samuel. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Sejam bem-vindos às nossas palestras e vamos lá, então, começar. Bom dia, professor Samuel. Bom dia, né, a todos aí. Vamos começar a falar um pouco a respeito das escolas brasileiras aqui no Japão, né? E a gente começa com esse primeiro slide, né, mostrando algumas a paisagem, vamos dizer assim, né, das escolas brasileiras aqui no Japão, tá certo? Que tenta fazer uma coisa mais ou menos uma espécie de simulação, né, de uma escola brasileira com a comunidade que está aqui no Japão, né? E basicamente o que dá para observar aqui, né, nesse primeiro slide, é mais ou menos a forma como a escola brasileira se apresenta, né? Esse slide aqui mostra, por exemplo, uma data cívica, não sei exatamente que data cívica é essa, com a bandeira brasileira. Oi? Acho que é 7 de setembro. Ah, é? 7 de setembro? É. Né? E aqui é a foto dos alunos. Então, você observa os alunos dentro da sala de aula, você observa também com relação à sala, que vamos dizer assim, muita gente acha que escola brasileira é que nem escola japonesa, e não é, tá?
Não é que nem escola japonesa. Se você está numa escola japonesa, é um prédio muito bem feito, construído, tal. Mas as escolas brasileiras geralmente são locais improvisados, então existe muita improvisação. Então, por exemplo, nesse slide aí, você observa, né, que primeiro, né, nessa slide à esquerda, é uma sala de aula pequena, não é muito grande. Tem um ar-condicionado lá no fundo, os capacetes por uma questão de segurança, por causa dos terremotos, né? Tá certo? E você vê os alunos ali distribuídos em 3 filas aí. Mas né? essa foto, na verdade, ela é antiga, né? Na verdade, essas Antiga. fotos, né? Agora, essa unidade, acho que é Toyota, Toyota, isso aqui. ela já mudou para um lugar novo, né? Lugar novo. Tem fotos adiante, né? Tem mais foto lá na Tem, né? frente. Então, aí é só colocar... pode seguir com o slide. E aí você tem 6 unidades, né? Aí você tem uma unidade em Guma, uma em Mie, um em Shizuoka, e você observa que tem 6 unidades em Aichi, né? Então você tem as 4 províncias, né? Distribuído em 4 províncias e a concentração está em Aichi, né? Só um detalhe, Uhum. assim, né? Então, vocês observam que são 3 unidades em Haiti, devido também à concentração de brasileiros que tem em Haiti. A maior concentração de Sim, brasileiros a província que tem mais brasileiros é Haiti, sim, cerca de sim. 60 mil brasileiros lá, né? Depois É, vem Shizuoka e depois vem, né? é a maior concentração de brasileiros e, portanto, maior concentração de escolas brasileiras também, né? Sim, sim. Né? Mas Pode passar. que acho que é interessante falar também, no começo, né? Porque, na verdade, a escola brasileira, ela, ela começa na década de 90, né, junto praticamente com aquele movimento DECASEG, né? Na década de 90, que vem primeiro os homens, né? Os pais de família vêm no final da década de 88, 89, né? 90, eles vêm sozinhos, primeiro, né? Igual o meu pai, por exemplo, veio nessa primeira leva, digamos assim. Depois, só que eles vêm sozinhos, né? Geralmente eles não traziam famílias, né? No caso. Uhum. Com o tempo, passado alguns anos, eles viram, né? E sentiram bem a saudade, né? Então eles começam a trazer as famílias pro Japão, né? Então aí começa a necessidade de ter escolas, na verdade, porque a Alegria de Saber, ela começou a escola Alegria de Saber, ela começou como uma aula de reforço dentro de um apartamento, ela não era uma escola, não começou como uma escola assim, digamos assim, né? Ela começou como uma escola, uma sala de reforço Sala de reforço. e com o tempo foi aumentando os alunos e aí precisou de espaço maior, né? Uhum. E a escola Liga de Saber, mais ou menos, oficialmente, ela começa em 93, assim, né? E tanto é que a minha esposa foi aluna da escola também. Ela foi acho que o número de matrícula dela foi, acho que, a 15ª matriculada da escola, assim. Ela foi também uma das que estudou nessa escola aqui, né? Que a gente trabalha sim. hoje. Mas pode passar, Gabriela. Só para dar né? Falar o começo aí. Essa aí é a unidade que a gente trabalha, né? Eu e Samuel, que fica na província de Shizuoka, Hamamatsu, né? Ela também é uma unidade nova, assim, né? O prédio novo, acho que a gente tem o quê? Mais uns 4 anos nesse prédio, tem uns 4 anos já, Samuel? Uns 4 anos. Mas também é outra improvisação, né? Porque não foi feito para a escola, né? Na verdade, ia ser derrubado isso aí, né? E foi conseguido isso com as autoridades, né? E ao invés de derrubar, então eles pegaram toda essa... Porque acho que era de uma faculdade de medicina. E aqui também está tendo muita crise, assim, de falta de alunos para o ensino superior, né? Então, estava condenado isso aqui, na verdade, né? Então, a AES conseguiu adquirir, né, esse prédio aqui, acho que era psicologia, se não me engano. Era a unidade de psicologia e tal. O prédio,
antes desse era um pouco mais que ficar em outro local da cidade, mas era bem mais precário, assim, né? Bem mais, Sim, parecia sim, uma, sim. né? Era pior, né? Então era. Agora esse aqui não, isso aqui já ficou bem melhor, né? Esse tá mais Tá? bonitinho, Pode passar. Essa aqui é a essa é outra, unidade Toyohashi, né? essa é de Aitken, né? Onde a gente tem a província de Aichi, que a gente também dá aula, leciona. Uhum. Aqui você consegue ver os alunos enfileirados aqui, na verdade, sempre tem uma reunião, assim, né? Antes, a diretora conversa com os Eles se alunos, reúnem, né? né? Para Antes de falar subir para as salas de aula, isso, né? né? E aqui a gente tem as quadras, que tem ainda, a gente tem quadra nessa unidade, a gente tem a quadra de... Essa é uma unidade que, assim, apesar de você observar que as instalações, né, o prédio aí é bem, não é, isso aí realmente não é uma escola, né? Não é um prédio para ser feito para objetivo escolar, né? Era um local, era uma fábrica, na verdade. E essa parte era estacionamento. Aí fizemos uma quadra onde seria o estacionamento, pintou a quadra de verde, fez todo esse tipo de coisa aqui, né? E pronto, tá feito aqui, né? Mas é assim, das unidades que temos aqui, por incrível que pareça, eu acho que essa aqui é aquela que disponibiliza melhor a quadra. É, depois a gente vai falar mais isso, né? Mais para Uhum. frente. Bom, aí, então, aqui no caso, né, a gente tem no Japão 36 escolas brasileiras homologadas pelo MEC, né? E, assim, então, fora a nossa, que a gente leciona, né, a EAS, né, a gente tem mais 36 escolas, né, 36 espalhadas pelo escolas Japão. brasileiras, né? Você vê que Aichi Shizuoka tem a maioria, né? Aichi e Shizuoka são 19, né? Aí você Isso, vê Guma só 4, Grifo 3, Baraki 3, então aí vai diminuindo por causa da concentração de brasileiros. justamente por causa disso, né, por causa do Uhum. número de concentração de brasileiros, né, só em arte é 60 mil brasileiros, né, em Shizuoka, 30 mil brasileiros, né. É isso aí. E essas informações vocês podem buscar no site da embaixada lá, que a gente tem Sim. essas informações, né? Aí qualquer coisa está lá no site da embaixada, né? Setor educacional. Isso. Né? Pode passar. Isso aqui... Isso aqui, na verdade, é o que a escola brasileira oferece, digamos assim, né? O que eles oferecem, assim. Então, desde a creche, educação infantil, Fundamental 1 e 2, o ensino médio, o EJA, que é o ensino para jovens adultos, o EJA seria o quê? O supletivo, né? O supletivo, né? Isso. É o antigo supletivo, né? E o ensino superior, EAD, né? A maioria das instituições... Tem vários polos, né? Aqui. É tudo EAD, né? A maioria é EAD, né? Uhum. Acho que presencial não tem, né? Presencial, né? Tudo EAD. Ok. Pode passar. Pode passar, Gabriel. Então, sim. aqui, no caso aqui, sobre as escolas homologadas aqui no Japão, elas são válidas tanto no Brasil quanto no Japão. Quanto no Japão, né? Isso, né? Então, quando você frequenta uma escola brasileira, né, você pode tanto sim, se encaminhar para uma faculdade japonesa, se você tiver, digamos assim, né, o nível de Nihongo, né, necessário para isso, de japonês, nível de japonês necessário para isso, porque geralmente nessas faculdades, né, nessas universidades, elas exigem que você tenha níveis, né, que são testes de proficiência, né, da língua japonesa, o chamado Norokushiken, né, que vai do nível 4 até o 1, no caso. Até o 1, pleno, né? As faculdades exigem pelo menos nível 2, nível 1, né, mais ou menos, para poder
cursar, né, as aulas, né? E, bom, mas aí você falou, o Samuel, ele tem um caso aí que tem aluno que prefere se candidatar, né, como aluno Aluno japonês. japonês, né? E ele é mais fácil, né? E não é que é mais fácil, ele está como japonês lá e não tem essa coisa de ter que ter a proficiência, porque se ele fala que é japonês não, ele sabe que é brasileiro, mas pode se candidatar como se fosse japonês, né? Então, vão dar a prova normal, etc, tal, como um aluno fez, né? Ele se candidatou como se fosse um japonês, falou que ficou bem melhor, né? Ele falou que não teve muito problema, não, e passou, né? Então, também tem essa coisa, né? Porque cada instituição, na verdade, faz a sua, vamos dizer assim, faz o seu vestibular, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, na área de engenharia, a faculdade de engenharia, eles querem saber das suas notas de matemática e de física, né? Muitas vezes só matemática e física, muita nem química, a não ser que seja engenharia química, né? Mas vamos supor se é engenharia mecânica, eles querem saber, na verdade, a matemática, né? E a física também, né? Isso de acordo com esses alunos que me apresentaram, né? Quais eram os testes, o que era tal. E pelo que eu vi, assim, em relação aos brasileiros que estão estudando aqui, pelo currículo que tem no Brasil, pelas questões que tem ali, que está tudo escrito em japonês, mas o tipo de questão que tem ali, um aluno brasileiro no Brasil aqui faria tranquilamente. Agora, tem também, eu já vi uns que realmente é bem difícil, pelo o jeito de fazer o exame, sabe? Porque tem muita coisa de ficar completando, ficava completando com os espaços assim. Eu achei aquilo muito estranho, né? E também tem uma questão de tempo, cronômetro. É uma coisa esquisita também, sabe? No Brasil, você tem tempo para poder fazer a prova, né? Agora, no Japão, pelo que eu vi, eles têm uma coisa assim, aquela questão tem 5 minutos para fazer, aquela questão tem 8 minutos para fazer. E se você olhar assim, você realmente fica complicado. Eu mesmo olhei assim e falei, eu teria dificuldade de fazer um exame assim, né? Então você depende muito de um lugar para outro, tá? Sim. Acho que pode passar, né? Pode passar, Gabriel. Em relação ao bullying, né? Também. Alguém perguntou aí, né? Mas assim, é que, bom, nas escolas brasileiras, japonesas, sim, existe o bullying, né? O Ipigime, que eles falam também aqui, que é o maltrato, né? Mas, como eu vou falar? Isso é um fato que acontece, por isso que eles mudam para a escola brasileira, né? É. Inclusive, tem a minha esposa, a Dani, ela ela veio para cá nova, com 12 anos, ela sofreu, assim, o bullying e entrou na escola brasileira, né? É isso, não se adaptou, mas assim, mas tem casos que acontece isso, né? E eles então optam pela escola brasileira nesse caso, né? E é um fator que realmente existe aqui, né? Tem uns que vão para a escola japonesa e se adaptam bem, não sofrem bullying, mas alguns casos, né, de bullying acontecem. E a escola brasileira, né? A questão do bullying realmente é grave, né? Mas eu acho que depende muito da escola, porque tem diretores, né? Depende muito da escola japonesa, tem diretores que realmente são muito atuantes nesse sentido, né? Sim, tem. E quando tem estrangeiro entrando, eles inclusive fazem todo um preparativo, né? Para o acolhimento daquele aluno estrangeiro. Aconteceu com o filho de um ex-professor e ele comentou isso. Ele adorou, né? Falou que gostou muito. Ele falou que e aí o diretor foi conversar com eles, falou que aqui todos são iguais, todos são tratados da melhor forma possível e a questão do bullying é uma preocupação mesmo dentro do sistema educacional japonês. Agora, tem também escolas que, né, é negligente com relação a isso.
Eu não tenho nenhum tipo de dados, né, a respeito disso, mas eu acredito que isso tem muito a ver com a atuação do diretor nas escolas, né? Sim. Bom, mas e agora sobre o vestibular, né? No caso, É, as escolas brasileiras, elas preparam os alunos para o vestibular do Brasil, tá? A gente prepara os alunos para o vestibular do Brasil. uhum. Só que, assim, lógico, muitos não preferem, quem domina o japonês pode preferir a a faculdade japonesa, ou quem domina o É, inglês pode uhum. optar pela Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, né? Então, mas a escola brasileira, ela é toda voltada para o ensino, para o vestibular do Sim, Brasil, né? vestibular O do foco é Brasil. esse, tá? Só que, infelizmente, o que acontece? O que acontece é que a maioria dos alunos, por ser mais fácil, fácil entre aspas, digamos assim, né? Mas por ser o salário daqui do Japão ser bem atrativo, digamos assim, você recebe bem, você ganha bem, né? Então, muitos preferem trabalhar em fábrica, né? Do que continuar os estudos, tá? Então, É, a realidade é essa, né? A maioria dos alunos, eles vão para a fábrica, né? é, Querem ganhar o dinheirinho deles. Lógico, tem muitos que vão para a fábrica, ganham dinheirinho, investem, e aí junta o dinheiro para fazer faculdade no Brasil, sim, fazer sim. faculdade em outro lugar, isso aí, né? Mas a maioria acaba ficando dentro da fábrica e a vida, né? Vai ficar lá, e tem filho, casa, né? E não continua os estudos. Isso é digamos assim, a maioria acontece isso, né? Mas É, é devido a isso, né? Imagina, o aluno tá lá com seus 18 anos, sai da escola, vai trabalhar numa fábrica, o primeiro salário já ganha aquele tanto e já começa, nossa, tudo isso, já vai, segundo mês, terceiro mês, já consegue comprar um carro, tira a carteira, e já comprou um carro bom, falei, nossa, agora, né? Então imagina, cabeça. Então, com certeza, assim, eles vão optar, né, pela fábrica, né? São poucos que continuam estudando, assim, em outras, digamos assim, né, ou pretende ir para outro país, ou fazer uma faculdade japonesa, ou no Brasil, né? é uma Mas, minoria, né? sim, sim, né? Mas, Acho que pode passar. pode passar. Ah, isso aqui é o currículo. Sobre como a gente está no Japão, lógico, o governo japonês exige que tenha aulas semanais de língua japonesa, né? Isso aí é obrigatório. Toda escola brasileira aqui no Japão tem que ter o ensino japonês, da língua japonesa, né? São nativas, E, né? Não entende e português. geralmente, Verdade. as professoras são nativas, né? Agora vocês imaginam como que deve ser a dificuldade também, né? Porque a É, professora não fala português. realmente, O aluno às vezes acabou de chegar né? do Japão, não sabe falar nada. Então, complicado, né? Assim, digamos assim, como que elas fazem, né? Para nivelar. Algumas eu já vi falar que elas dividem as salas por níveis, né? Quem é iniciante, quem já é intermediário, quem é, né? Mas isso aí digamos assim, é um meio, né? Que elas adotaram para poder, porque, né, dentro de uma sala de aula você tem vários níveis. Tem aluno que já estuda escola japonesa, que fala muito bem japonês, tem aluno que aprendeu japonês só de ver anime, ler Verdade, né? mangá, né? Então, e tem aluno que não sabe nada, não sabe nem falar arigato, não sabe nem o que é arigato, É, então é complicado, né? Aí esses alunos, né, elas têm que se
né, dar um jeito de tentar dar aula para todo mundo na classe lá, né? E toda semana tem, né, aula de japonês. 2 aulas por semana, né, Samuel, eu acho. 2 aulas, né? Agora está sendo 2 aulas. Aí, Sim. vamos ver como é que fica no que vem, né? Com a forma do ensino médio, ainda a gente precisa fazer essas adaptações. Tem Isso a no caso do reforma. ensino médio, né? A gente só está falando do ensino médio, mas no ensino fundamental são 2 aulas, né, de Nihongo, eu acho. São Não 2 aulas de lembro, mas japonês, obrigatório, é, né? Obrigatório, são acho 2 que aulas de tem, japonês sim. Por por semana, semana, né? né? Eu acho que é isso. Sim, que existe uma atração maior, né? Porque, com relação, né, à saída da escola brasileira, né? Você tem uma atividade esportiva, tem bukatsu, tem um monte de coisa, né? Assim, no caso, o Bukatsu, que o Samuel está falando, seria a grade assim, extracurricular, digamos assim, né, que tem. Isso, é. Seria Aí tem muito mais, né? uma coisa que a gente reparou nesses anos trabalhando é que a escola japonesa, realmente, ela tem uma estrutura melhor, assim, tem uma estrutura maior também. Ela tem a prática de esportes aqui é bem incentivada, assim, né? O pessoal incentiva bastante a prática de esportes, né? Então, muitos, como gostam de futebol, gostam de beisebol, né? Então eles preferem, às vezes, sair da escola brasileira por motivos, né, do esporte, né? Que quer fazer beisebol, quer fazer futebol ou voleibol, Isso basquetebol, é importante, né? sim, né? Né? Esses bocados são importantes. Realmente, em relação a escolas brasileiras, a escola brasileira É. não E fornece, né? outra questão também são os valores, né? A escola brasileira, tem um valor mais alto, assim, né? Digamos assim, pelo menos até o ensino fundamental 2, né? Digamos assim, até o 9º ano, né? No caso, o valor da escola brasileira, né? Mais ou menos 40 mil, com as apostilas, mais ou menos, 40 mil ienes. Acho, né, Samuel? 40 mil, Eu não sei, acho que é isso, 30, 40. Não mil sei, ienes, né? realmente. Eu não É, sei, mas em escola japonesa, né? É gratuito, né? Digamos assim, e é só mais o uniforme, né? Que eles têm é. que. Também tem uniforme, né? Eles têm que pagar o uniforme, tem que ter o material escolar, não é muito barato também, né? Então, também tem um custo envolvido, né? Nas escolas japonesas, né? Sim, sim, sim. O custo nas escolas brasileiras é bem maior, né? Depois chega no ensino médio, né, o governo tem aquele desconto, né? Para quem é aluno do Ele ensino dá um subsídio, né? Então, o subsídio no ensino médio faz até com que certos alunos paguem apenas 10 mil ienes, 15 mil ienes por mês, sendo que eles deveriam pagar 40, 45, né? Mas, médio. pelo que eu vejo, não são todas as escolas brasileiras, não. Tem escolas brasileiras que não conseguem esse subsídio. Tem que... Agora, eu não sei quais são as formas, né? Como isso é feito, né? Mas tem que provar que a família tem uma renda baixa também, né? Tem uma questão da renda, né? Então, tem que ter uma declaração de Porque renda. esse desconto ele pode variar entre 9 mil ienes até 30 mil ienes, eu E não é sei, só para os mas 3 anos, né? sim, Se repetir, então ele pode fazer, né? Se repetir, então vai ter 1 ano que ele vai ter que pagar a integral, né? sim, se repetir essa bolsa já era, né? Já era. Isto é, ele, vamos supor, repetiu no primeiro, então ele só vai fazer novamente o primeiro e o segundo, porque fez 2 vezes o primeiro e o segundo. O terceiro ensino médio vai ter que pagar do bolso integral, né? Então seria Uhum, isso. sim. Né? Então, aí, bom, tem aluno também, tem os casos dos alunos que voltam para o Brasil,
que também estudaram na escola japonesa, né? E tem esse problema da língua lá no Brasil, aí no Brasil, no caso, né? O aluno só fala japonês, né? Mas isso aí eu acho que é uma adaptação também que leva tempo, né? Da mesma maneira que quando os alunos vêm para cá e já vão para a escola japonesa, tentam se adaptar, ao contrário, é a mesma coisa, né? Aí acho que a próxima palestra, né, da professora Sandra, acho que ela vai esclarecer melhor, né, essa parte. Mas tem esse lado também, né, quem estudou sempre escola japonesa, se adaptar também ao Brasil, né, as escolas brasileiras aí no Brasil depois, né. Pode passar, Gabriela. Bom, aqui então nas escolas a gente tem geralmente os períodos matutino e vespertino. Aí cada escola tem os horários, né? Cada escola estipula um horário. No caso da IAS, na Escola Alegria de Saber, a gente as aulas começam 8h30 da manhã e vão até 1h da tarde, né? Depois, da 1 da tarde às 5, né? Do vespertino. Tem um período integral, que são para os alunos menores, no Período caso, integral, até o 5º ano, né? Que eles ficam na escola o dia inteiro, porque os pais trabalham, são menores, não pode ficar em casa sozinho, então a escola, né? Eles ficam nesse período, então, nos 2 períodos, matutino e vespertino, tá? Uma coisa que eu acho que é na escola brasileira, diferencial também é o transporte, porque nas escolas brasileiras geralmente tem os ônibus escolares, né? Coisa que não tem no Japão aqui, né? Mas por que não tem, né? Porque geralmente quando você faz até no 9º ano, no caso, né? Você sempre estuda na escola perto, né? No caso, você é matriculado perto de onde você mora, então, na escola japonesa, né? Quando você vai estar estudando na escola japonesa. Então, você não precisa de ônibus, né? Para poder ir até a escola. Você vai a pé ou vai de bicicleta, né? Então, desde o Fundamental 1, lá, do primeiro ano, né? Você vai a pé, né? Vem com a turminha, né? E na escola brasileira não é assim. Na escola brasileira tem um aluno que mora lá do outro lado da cidade, a escola fica lá do outro lado da cidade. Então, realmente, se ele é pequeno, os pais não têm como levar, porque é longe, tem que trabalhar. Então, o transporte escolar existe aqui, né, nessas escolas brasileiras, é isso. Os pais têm que, por motivo de horário, não dá para levar, então os ônibus passam, né, fazem uma rota dos alunos e passam para pegar os alunos tanto no matutino, no vespertino e levam também para casa, né? Então, essa acho que é o diferencial também, né? Que das escolas brasileiras, coisas que não tem na escola japonesa, né? E outra coisa é a alimentação, né, Samuel? A gente, nas escolas brasileiras, geralmente, pelo menos na EAS, né, elas ou levam comida, trazem comida de casa, tipo um marmitex assim, de casa, ou pedem para empresas, né? Geralmente a escola já tem um convênio com alguma empresa de comida, né? Como eu falo, especializada para prestar serviço. E geralmente são empresas brasileiras, né? Então ele come arroz, feijão, né? Arroz, feijão, salada, né? Bife, né? Então isso geralmente a escola brasileira tem um convênio com alguma empresa, né, brasileira que faz essa terceirização, faz comida e leva lá os marmitex para os alunos, né? E tem escola também que faz, né? Tem escola que eu já ouvi falar que tem escola que tem a cozinha, aí tem cozinheiros, né? E prepara tudo. Sim. Então, dependendo da escola, né? Esse aí é o nosso sistema. As pessoas perguntam bastante isso aí, né? Mas como que é que vocês ensinam aí, gente? A gente usa o sistema de Sistema ensino. apostilado, né? Aí cada escola. No caso, é o Max.
No nosso caso é um sistema Max de ensino, né? Mas antigamente era o COC, né? A gente usava o COC, É, mas aí cada escola vai aqui tem optar pelo muito, aqui tem muito positivo, as outras escolas, né, que tem aqui é positivo e objetivo, né? objetivo, eu acho que é positivo É, e positivo, né? é mais As desses 6 aí. unidades, a gente usa o Max nas 6 unidades, né? É. Não, vocês não, só 5, né? A outra é Pitágoras. Ah, tá. Ok. A outra usa o sistema Pitágoras. Em Guma, né? Em Guma fica sendo Pitágoras. Tanto que é considerada a S Pitágoras, né? Agora as outras unidades, as outras 5 unidades é tudo Max. O Max, né? Pode passar. Então, desde do primeiro até o ensino médio, né? Né, desse jeito, né? Você vê que a parte de educação física está sendo feita aqui no refeitório, né? Aqui em Hamamatsu, né? Mas também Então, tem, é muito improvisado. Né? sim. Mas tem uma questão também que no Japão, no verão, agora nessa época do verão, aqui é muito quente. Tanto é que o governo, as instituições, assim, falam para tomar cuidado com o Netsucho, né, Esse show que é você ficar muito tempo no sol. Como que falar isso em português? Você fica muito tempo no sol e dá essa ah, passar mal, né? isso, Insolação, é insolação. insolação, isso, Esse insolação. show. Então, Tem que tomar muito cuidado. porque geralmente, assim, se for um lugar aberto, um campo, ou se for no, né, tem vários casos de alunos de escola japonesa que passaram mal, né, devido a estar no campo e passar. E quando está muito quente, geralmente eles fazem dentro do refeitório, dentro de, né, lugares cobertos, geralmente, né, para não ter esse problema, né. Mas quando o tempo tá bom, tá mais fresquinho, eles vão para fora, no campo ou numa quadra, assim, né? É isso. Só que, assim, lugares, você vê o que aí, ó, no fundo aqui tem a maquininha de refrigerante lá, né? O nosso, cada esquina tem uma aqui, né? Então, dentro da escola Sambike, também, né? Do Hambike. todas as escolas têm dentro essas maquininhas aí, né? E aqui é uma aula de educação física, né? Que eu peguei lá, tirei para ilustrar aí, né? Eles fazendo atividades, né? Bom, pode passar, Gabriela. Passar atividades de Aqui artes, né? Dos artes, pequenos. bom, eu sou professor de artes, mas assim, eu não sou professor Dos menores, né? do menores, né? No caso do primeiro até o quinto Uhum. ano, eu não leciono para eles. Quem leciona artes para eles a própria professora, né? Que fica com eles na Isso. classe. Eu leciono do sexto ano em diante, né? Até o terceiro ensino médio, né? Bom, pode passar, né, Gabriela? As aulas de informática. Uhum. É, é bom frisar que a gente tem toda a escola brasileira, né? Ela tem um mantenedor, né? No caso, assim, existem alguns japoneses, uma empresa japonesa, né? Que é tipo a dona, né? Digamos assim, né? Sim. Que financia, né? Digamos assim, a escola. E tem também empresas que fazem doações, né? No caso, a empresa Mitsui, aqui no Japão, ela faz doações, né? E esses computadores que vocês estão vendo aqui são tudo doações dessa empresa, né? Da Sim. Mitsui, né? E aqui os alunos têm aula de informática, né? Aqui, ó. Aqui já é outro. Essa aqui já são os cursos extracurriculares, né? Que a gente tem nas escolas. Não é todas as escolas que a gente tem isso aí, tá? Assim, pelo menos Toyohashi e Hamamatsu tem, né? E aqui nesse caso eu que leciono, né? A pintura digital e Curso analógica, extracurricular. desenho, né? Que eles adoram, Pintura né? analógica. Anime, Né? mangá, né? Então, assim, aí eu Eles gostam, né? leciono, assim, essa
Porque na aula de artes, na verdade, a gente vê mais história, na verdade, né? A gente tem que ver lá a parte do curricular, né? Então, história da arte, arte egípcia, arte grega, romana, barroco. Então, assim, a gente tem que... e as aulas de desenho e pintura são mais voltadas às técnicas, né? No caso, assim, né? Sim, Do sim. ensino, né? Pode passar, Gabriel. Jiu-jitsu também, né? Então, a gente tem aulas de jiu-jitsu. E cada escola também, no Japão, ele opta, assim, tem convênio com algum tipo de... tem uns que tem taekwondo, né? Na SB tem jiu-jitsu, tem uns que tem karatê, tem uns que tem judô, né? Então, isso... Tem de vários, né? Varia de escola para escola, né? Varia. Aqui no caso é de Hamamatsu, né? Que é jiu-jitsu, É. né? Os alunos fazendo aulas de jiu-jitsu, né? A capoeira, né? E outra coisa que é bom é contraturno. Então, se o aluno estuda de manhã, ele faz esses cursos no período contrário. Então, todos esses cursos extras curriculares, eles fazem o contraturno no período, né? Oposto que estuda, né? Aí a capoeira, né? Desde pequenininho eles já treinando capoeira também. Também é extracurricular. Música também é Piano. piano, né? Exato. Piano e teclado, né? Sim, né? Esse também tem no caso em algumas escolas também, a opção de piano, teclado, né? Pode passar. E as próximas. Kurazemi. O Kurazemi, né, é uma escola de, digamos assim, reforço. A gente fala Juku, né? No Japão, né? No caso, assim, e esse Juku tem várias, matemática, Sim, química, sim. ciências, né? É Juku, né? É reforço, né? Reforço, né? E a Kurazemi, ela tá dentro também das escolas da EAS, né? Só que aí são aulas diárias, né? Tipo, todo dia tem aula, De né? dia tem E aula. os alunos estudam no contraturno, então elas Sim. saem e geralmente já estão dentro já tem uma classe lá e eles estudam o dia todo, né? No caso, no contraturno, a língua japonesa, né? Sim, sim. Isso e geralmente o objetivo é prestar o Nuroshiken, né? O Olha, o teste de proficiência. Pode passar. Tipo, seria um cursinho, né? Sim, Tipo, seria um cursinho no caso, né? Datas comemorativas, que é Páscoa, né? Lembrando, sim, lembrando que aqui no Japão, a gente está no Japão, então a gente tem que lembrar os alunos das tradições também, né? Que a gente tem no Brasil, como que é Como é que rola, né, no não tem, Brasil as coisas, né? O que tem lá? tem muitos que nascem aqui e não sabem, né, as coisas do Brasil. Então, como você fala, então a Páscoa, né? Geralmente as datas comemorativas ligadas ao cristianismo, né? Digamos assim, né? Sim, sim. Né? E no Japão, assim, a gente não celebra, assim, né? Não comemora essas datas, assim, né? Pode passar, essa é Sim, a pode Páscoa, passar. aí. Isso aqui é a festa Junina, junina, a né? Junina, porque assim, esse ano passado, infelizmente, com a pandemia, a gente não fez, assim, uma festa, que geralmente é aberta ao público, né? Comunidade, assim, os pais, tal. Então, ano passado e esse ano foi uma coisa mais fechada, interna, assim, né? Então, infelizmente, devido à pandemia, assim, né? Mas, assim, é bom porque eles aprendem, né? As tradições Esse aqui é o carnaval. Aqui, o né? carnaval Eles é vão legal. fantasiados, tal. Eles gostam, né? Gostam, né? E também, Gostam, adoram. o, no caso aqui Agora essa parte de treinamento aqui, ó. Né? Treinamento sobre terremotos e incêndios aqui. E realmente tem essa coisa de treinamento.
Você vê que eles ficam debaixo da carteira. O problema é o dos maiores, né? Eles não cabem nessas carteiras. Mesmo que seja a carteira dos maiores, tem uns caras que é muito grande. Uhum. Mas é verdade. Esses treinamentos são obrigatórios aqui no Japão, né? Nas escolas. Então, escola, terremoto todo ano, eles fazem. Acho que isso aqui é Suzuka, né? Eu acho que é é. Suzuka, né? Acho que é Suzuka. Todos os anos fazem treinamento, né? Os alunos têm que ir com capacete, né? Toda classe tem capacete, né? O incêndio também, como se comportar, para onde tem que ir, né? Então, tudo isso aí é um treinamento obrigatório, toda escola tem que ter, né? Primeiros socorros também, né? Também tinha, agora eu não sei que parou, mas primeiros socorros também tinha, antigamente. Pode passar, viu? E trânsitos e drogas, né? Isso aí também tinha, né? Também foi suspenso devido à pandemia. Então, isso aqui também é importante, porque no Japão, assim, o assunto de drogas aqui é bem, bem sério. Aqui, no caso, assim, a droga aqui, se você for pego com uma quantidade mínima de drogas usuários, você vai ser preso. Vai ser preso igual um traficante. Não tem diferença. Tem diferença, entendeu? Mas não quer dizer que não tenha, né? Tá cheio, né? Dentro da comunidade brasileira tem muitos usuários, tem muito tráfico também, né? E a escola tem que fazer esse tipo de trabalho, né? E geralmente quem faz isso aqui é a polícia da província, no caso aqui de Aichi, né? Esse ônibus que vocês estão vendo aí, na verdade, dentro tem lá fotos de usuários. Vídeos, né? O que acontece com a pessoa quando consome droga. Então, isso é para dar impacto mesmo, para os alunos olharem, nossa, credo, eu não quero ficar assim, né? Então, dá esse impacto na pessoas faltando parte do corpo, né? Assim, meio pesado o negócio. E o trânsito também, né? O trânsito também todo ano tem, só que, então, como o Samuel falou, esse ano e o ano passado não teve essas palestras devido à pandemia, né? Da pandemia, né? Tá? Pode passar. Das Olimpíadas, né? Teve algumas atividades aí. A tocha passou por Hamamatsu, nesse caso aqui é Hamamatsu. Eu acho que eles foram ver. Também passou em Toyohashi, né? Eu acho que também teve negócio de Toyohashi, né? E os alunos foram lá, tal, aí viram. Mas alguns alunos chegaram aí lá, né? Acompanhar a tocha. Sim. É legal, né? Mas, né? Pode passar. Acho que esse é o último. Ok. Tá bom. Não sei se o Samuel Nós que quer agradecemos. Vamos lá, pessoal. Vamos tirar, então, algumas dúvidas que foram surgindo no decorrer da palestra. São muitas coisas, né? Acredito que várias dúvidas também já foram esclarecidas no decorrer da palestra. Então, em relação ao currículo, ser parecido com o Brasil, ser parecido não, ser, né? O currículo brasileiro. Então, questão de bullying. Então, tem várias coisas que já foram respondidas e outras que nós queremos muito saber. Então, vamos lá. Eu acho que a pergunta bem interessante é vocês contarem, então, a trajetória de vocês. Surgiu muita dúvida de como, né, um professor ele pode começar a dar aula numa escola no Japão, né, ainda mais numa escola brasileira. Então, já tem até pessoas aqui que já mandaram currículo e tudo mais. A gente queria saber, então, como é que faz para ingressar, né, para conseguir. E também, então, se vocês puderem contar a trajetória de vocês para esclarecer, então, como é que vocês chegaram onde estão. E como é que a gente faz para chegar aí também? Então, se vocês puderem compartilhar, por favor. Então, não sei quem começa. Se por ordem alfabética, e o Alexandre começa, ou o Samuel. Olha só, comigo foi assim, eu me formei em 2005, aí em 2006 já estava aqui, porque eu tinha mandado currículo para vários lugares. Também já tinha vindo para o Japão em 95 a 99, né? Trabalhando em fábrica.
E aí, quando eu voltei para o Brasil, terminei a física lá na USP. E em 2005 me formei e eu estava procurando emprego, eu estava mandando currículo para todo quanto é lugar. E minha família inteira estava aqui. E então resolvi também mandar currículo para cá, por e-mail mesmo. Vi algumas 3 escolas aqui no Japão. Eu não estava muito entusiasmado em vir para cá, não. Eu estava procurando umas coisas lá no Brasil. Só que no Brasil ninguém respondeu, né? E aí, aqui no Japão respondeu. Aí teve uma escola, não foi o caso, é a alegria de saber que respondeu. E fiz a entrevista por telefone, não tinha esse negócio de Skype, essas coisas. Era telefone mesmo, eles ligaram, conversei com eles, e mais. E aí, para mim era fácil vir para o Japão, por causa do visto, né? Como Nisei, então eu falei assim, a questão do passagem e tal, não tem problema, que tenho família, né, no Japão, então vim para cá, desse jeito. Eu falei, o emprego surgiu, aí vim para cá em 2006. Aí comecei em maio de 2006 aqui. Dessa forma, porque eles estavam precisando de professor de matemática e física em Toyohashi e Hamamatsu. Aí chegando aqui, já logo comecei a dar aula. Foi inclusive no Golden Week, né, de maio. Eu cheguei durante o feriado do Golden Week e já logo após o término do feriado já comecei a dar aula. Foi isso. Tá? E professor, licença, antes do professor Alexandre comentar também, então, como é que foi a experiência dele, o senhor sente que teve algum ponto positivo de já ter família aí, de já ter morado no Japão por algum tempo? Você acha que foi uma coisa que contou? Sim. Que facilitou? Eu acho que sim, porque você já tem uma adaptação. Dá para comparar com os professores que vieram aqui e muitos deles não se acostumaram. Então, ficou 2 anos, 3 anos e voltaram para o Brasil. Legal. Então, e são professores que vieram com visto de trabalho, tá? Eles não tinham nenhuma ascendência nipônica, nenhuma, e muitos deles, assim, gostaram daqui, etc., tal, mas resolveram voltar ao Brasil, porque acharam melhor ficar lá no Brasil. Então, teve... Agora, a gente aqui, né, eu já estive aqui, etc., tal, então foi isso. Mais tranquilo. Obrigada, professor. Com certeza. E o professor Alexandre, como é que foi sua experiência, professor? Então, eu me formei lá na faculdade, lá no Belas Artes, e eu fiz estágio, assim, mas assim, acho que não chegou 1 ano de estágio, mas assim, eu fui trabalhar na parte de arte, de publicidade também, né? Aí fiquei quase 1 ano, só que aí meu pai já estava aqui, o meu irmão estava aqui, aí a minha mãe, ela falou, vamos lá, tal, visitar seu pai e tal. E eu vim, né? Então eu também larguei tudo lá e eu vim para cá, pro Japão, com minha mãe, meu irmão, meu pai e meu irmão já estavam aqui. E a minha mãe ficou 3 meses, ela veio no intuito de passear também e tal. Eu ia ficar também 3 meses, só que aí aconteceu. Aí eu falei assim, não, acho que eu vou ficar aqui um pouquinho. Aí nisso, meu pai conversou com o pessoal lá da empresa dele e ele falou assim, trabalho, quer ganhar um dinheirinho aqui? Eu falei, tá bom. Na época, né, 20 e poucos anos, eu falei, nossa, eu ganho tudo isso? Que não estava falando. Tá. Aí eu comecei a trabalhar na fábrica também, né? No caso, assim, fiquei uns anos na fábrica. Só que aí eu não tava contente, né? Porque não era isso que eu tava, né? A gente estuda tanto, né? A gente estuda tanto e de repente não tá exercendo, né? O que você sempre estudou, no caso. Foi quando surgiu a oportunidade. Uma amiga minha falou: você não quer dar aula de artes na escola, tal? Foi assim, aula de artes, né? Na minha época a gente chamava de educação artística, né? Educação artística.
falei, nossa, educação artística, mas como assim, né? Aí eu fui lá, conversei com a diretora na época e fiz a entrevista, né, com ela. Eu lembro que tinha que até, eu tive que bolar uma prova de artes lá no dia, assim, para fazer um teste, eu tive que fazer uma prova de artes com resposta, né? Pergunta e resposta, tipo assim, com gabarito já. Aí eu fiz e eu passei, né? Aí eu tô lá desde 2008, né? Em Hamamatsu, né? Onde eu comecei. Já, né? Bom período, mas aí depois eu comecei a trabalhar como ilustração também, né? Aqui no Japão. Então aí foi quando eu já tinha mais conhecimento da língua também, né? Japonês, um pouquinho mais. E aí isso ajudou bastante também, né? Falar o japonês ajuda bastante aqui. Então, e eu tava. Aí eu comecei também, então, freelance, começando a trabalhar de freelance. Então, eu dava aula, ainda dou aula, assim, né? Ainda dou aula de artes nas escolas, dou esses cursos de desenho também, né? Online, presencial, e eu trabalho como freelance de ilustração também aqui no Japão, né? Então, mas começou assim, né? Também aos poucos. Eu não falava, eu cheguei aqui sem falar nada também, né? Praticamente, né? Aí com o tempo você vai melhorando o seu japonês e você vai, né? Digamos assim que quanto mais você aprende japonês, a sua qualidade de vida melhora também, né? Aqui, digamos assim, né? Você consegue se comunicar, você consegue entender melhor, né? Digamos assim, a qualidade de vida melhora bastante. E falando em aprender japonês, acho que é uma pergunta aqui que também surgiu bastante. Eu não sei se vocês vão conseguir falar muito sobre, né? Visto que cada um tem uma área diferente, mas em relação às aulas de japonês, então, aqui nós temos vários alunos, né, de letras que já são formados, já são graduados. E essa questão de dar a aula de japonês, eles preferem professores nativos ou eles preferem professores brasileiros que falam japonês e querem dar aula no Japão? Tem alguma preferência? Vocês sentem isso, alguma preferência? Olha, eu não sei. Tinha um casal, só que é um casal de professores que eles sabiam falar português. Então, eles eram japoneses, mas sabiam os Nakata, né? A gente chamava eles de Nakata, aqui em Toyohashi. E eles eram bons professores, tal, mas eles eram japoneses que falavam português. Eu acho que um professor que sabe falar português é uma vantagem quando está falando a língua, porque as nossas crianças aqui, muitos deles não falam japonês, né? Mas, né? mas acontece também que quando o professor japonês é nativo, mas às vezes ele não entende nada de português, mas o dia a dia convivendo com os brasileiros, eles começam a aprender português, né? Eles mesmos sentem necessidade de aprender português para poder se comunicar às vezes. Então, muitos professores japonês, eles buscam estudar um pouco português para poder ensinar, né? Porque eles veem que, assim, se eu não falo, eles também não falam, então verdade eu isso. tenho que estudar para poder comunicar com eles, ensinar eles. Então, muitos japoneses, professores japoneses, eles procuram estudar português, né? Em livro, sei lá, algum jeito, assim, para aprender português, para poder ensinar para os alunos, né? Principalmente os pequenos, né? Porque os pequenos, né? Os pequenos, acho que é o mais difícil, né? Tem que ser muito lúdico, né? Muito lúdico, assim, né? Tem uma professora de japonês aqui que fez isso aí. Ela aprendeu português. Eu estava conversando com ela em português. É verdade. Fiquei espantado. Falei, quer dizer que você estudou? Você vê a professora lá de Toyota, Tamami, professora de japonês, ela fala português. Fala português. Melhor que eu até. Ela
português, assim, nossa, você fala, não é japonês, é brasileira, não é possível falar bem. Existe um esforço mesmo por parte dos japoneses em aprender português, sabe? Esse esforço existe mesmo, sabe? Isso o povo aí. japonês, ele é dedicado, assim, é um povo dedicado. Ele tem uma dedicação, aí você tem que admirar mesmo. Agora, o brasileiro é meio, né? Tem esse tipo de meio indolente, assim. Estou falando da gente, nós professores, hein? Eu não estou falando de aluno, não. Estou falando que a gente está devendo. E eu, pelo menos, devo muito, porque eu não sei falar Nihongo direito, eu não sei. Eu me viro por aí, mas não quer dizer que eu sei falar plenamente Nihongo. Eu acredito que vocês aí, onde vocês estão, tá na Abradem, tá no Kenjinkai aí, vocês aprendem, vocês devem saber muito mais Nihongo do que eu. Meu Nihongo é bem feijão com arroz. Eu não... É porque não usa também, né? Imagina, se tá o jeito, a gente não usa. Não usa. Tá na escola brasileira, falando português. Chega em casa é português. Então você fala português, entendeu? E a gente tem, eu pelo menos tenho essa dificuldade, né? E eu tenho outros interesses, né? Então eu acabo vendo outras coisas, né? Não aprender a língua japonesa. Existe uma facilidade aqui dentro da cidade de Toyohashi, né? Outras cidades que você tem, por exemplo, na prefeitura, tradutores, ou então você tem tradutores nos hospitais, você tem as informações em português. Então, hoje está bem cômodo, né? Está bem cômodo, bem cômodo. Para os estrangeiros, assim. Porque tudo tem tradutor, para tudo que é lugar tem tradutor, todo lugar tem placa em inglês, chinês e português. As 3 línguas que sempre estão escritas lá, né? Chinês, português e inglês. Sim, e uma coisa interessante que até numa conversa anterior o professor Samuel tinha comentado é em relação ao inglês, né? Que orienta mais a aprender o inglês, até porque vários cursos superiores estão já sendo ensinados totalmente em inglês. Sim, aí esse é outro lado, né? Isso aqui é quando você termina o ensino médio e você vai para onde, né? Então, um lado seria o que? Se você não sabe falar japonês, seria inglês. Aí, para vantagem, no caso do inglês, né? Que você também pode ir para fora, você pode ir para o exterior, né? E aqui as escolas, as universidades japonesas estão oferecendo cursos, mas o curso inteiro em inglês. Tá? Então, eles estão vendo isso. E por quê? Porque, assim, a meu ver, está sobrando vaga. Então, eles estão precisando colocar gente. Então, quem que é esse pessoal? Vai ser o imigrante, vai ser brasileiro, peruano, entende? O pessoal que estiver aqui. Porque os filhos desses aí, muitos deles querem botar eles nas universidades. Né? Tem um sonho, sabe, aquela coisa, a pessoa que chegou, imigrante, tem um outro tipo de força, né? Eles querem entrar nas universidades, sabe? E mesmo com todas as dificuldades, né? Agora, se você chega e faz um curso em inglês, especialmente na área de ciências naturais, aí a coisa vai, sabe? Aí tem, a Universidade de Tsukuba é uma delas, né? Nagoya é outra, e são universidades governamentais, né? Não quer dizer que seja de graça, tá? As universidades aqui são todas, você precisa pagar. Mas o valor delas é bem menor que a das particulares, né? Sim. E, então, existe demanda para alunos, né? Para alunos do mundo inteiro. E uma pergunta que fizeram existe demanda para professores brasileiros aí no Japão? Então, as escolas estão contratando? Elas têm algum movimento crescente das escolas? Como é que está a demanda aí por professores? Hoje em dia, com a pandemia, está mais difícil trazer professor do Brasil, né? Mas, assim, até antes da pandemia, assim, as escolas procuravam, pelo menos na Alegria de Saber, procuravam traziam professores do Brasil, né? Tanto professores quanto diretores também, né? Só que com a pandemia, isso acabou dificultando um pouco, né? No ano passado e esse ano, por causa do visto, digamos assim, né? Então, o Japão também está meio que segurando, assim. Aí, então, é possível, tem que mandar o currículo, né, para as escolas, né? E esperar a sorte, no caso, assim,
do visto sair, né? Porque o problema é agora com essa pandemia é o visto, né? Eu acho, né? Do sair assim, né? Rápido assim, se sair ainda, né? Com certeza. Né? Demora. E sobre o dia a dia de vocês, em relação, por exemplo, ao professor Samuel, ele dá aula de física, tem alguma diferença, digamos assim, grande do nível de dificuldade comparado com uma escola brasileira? Ou o nível realmente é semelhante, ou porque está no Japão o nível é maior? Existe esse tipo de diferença? Até em relação ao professor Alexandre, que dá aula de artes também. Então, aqui, algumas aulas de artes, digamos assim, são bem aleatórias, né? Não são muitas escolas, né? Acontece isso, mas tem aulas, claro, que são aulas de arte exemplares. Como é que funciona no Japão o nível de dificuldade, as aulas para vocês, nas áreas de vocês mesmo? Você viu que a gente usa material apostilado, né? Então, a gente segue aquele material. Então, esse material que é vendido também no Brasil. Então, nível, nesses termos assim, da apostila é igual. É igual. É mesmo. Então, Mas em relação à escola japonesa, assim, você acha que? Oi? Em relação à escola japonesa. Não. Aí a escola japonesa oferece outras coisas, né? Por exemplo, a escola japonesa, eles têm laboratórios, ele tem outras atividades, né? Agora, no nosso caso, é só apostila. Então, como eu faço experiência, eu faço por minha conta. Muitas vezes a experiência não está lá na apostila, mas eu vou lá e faço, né? Às vezes tem na apostila, só que eu não tenho material para fazer aqui, tá certo? Porque realmente aqui material é difícil, porque ácido sulfúrico 90%, eu não arrumo isso. Só no Brasil que você arruma. Na verdade, eu consegui 2 semanas atrás ácido sulfúrico com bateria de carro. Só que não é 90%. Eu tenho que esquentar ela, preciso vaporizar ela. Eu tenho que dar um jeito lá para chegar a esses 90 que exige para poder fazer uma experiência, porque uma aluna minha quer fazer essa experiência de esterificação. Eu falei, eu preciso de um negócio assim, né? Preciso de uma coisa, de um ácido sulfúrico tantos por cento. Aí você vai procurar, não acha. Aí você vai falar, né? Então não tem? Falou, tem sim, mas só que você precisa... Aí é questão burocrática. Você precisa ter uma escola com laboratório, um responsável do laboratório, e a nossa escola não tem, sabe? Não tem. Então, você não tem condição de fazer. O que eles têm lá, assim, você quer ácido sulfúrico? Tá, então é 5%, entendeu? 8%, é uma porcentagem muito baixa. Outro dia eu fiz uma experiência com um negócio desse tipo aí, não funcionou, porque a concentração era muito baixa. Sabe? Eu falei, a concentração é baixa, não vai funcionar, né? Então, tem essas dificuldades, né? Sabe? Mas vamos supor assim, né? Você retira a parte dos laboratórios, então o restante fica como? Fica como se fosse nos cursinhos, né? Aí você dá aula bem teórico mesmo, uma lousa, você vai lá, escreve as coisas, tal, né? E tenta explicar para os alunos daquela forma. Aí nas escolas japonesas são outras atividades, né? Então ele vai aprender química e física de uma forma mais, na meu ver, mais apropriada. Só que é laboratório e tem que ter técnicos, tem que ter um corpo para isso, tem que ter um responsável. Aí é outra conversa, outra história. Né? No meu caso também, como eu sigo as apostilas do Brasil, tem muita coisa que a gente tem que adaptar aqui no Japão. Por exemplo, sei lá, tem um exemplo, urucum, pede lá, tem que usar não sei o que, urucum, de urucum para fazer tinta, não sei o que. Então, onde que eu vou arrumar urucum? Não sei como arrumar urucum. Então, você tem que meio que adaptar muitas coisas da apostila para a nossa realidade aqui no Japão, né? A gente tem que usar materiais que sabe que, assim, esse aqui acho que deve... Então, a gente faz adaptações, digamos assim, né? Adaptações para poder funcionar aqui. Em relação a artes também, no caso, escola japonesa, que eu vejo, como eu tenho alunos também de escola japonesa, assim, né? Que fazem o curso, né? Assim, digamos assim, eles comentam comigo que
eles têm artes desde pequeno, assim, e o japonês, eles realmente eles dão muito valor a essa parte artística desde pequeno, assim, tanto é que eles coisas, eles não seguem assim uma apostila aqui, assim, digamos, de arte, assim, que a gente, mas eles têm por exemplo, xilogravura, né? Trabalhar com madeira. Desde pequeno, eles trabalham já no primário, no segundo, terceiro ano do primário, já trabalham mexendo com aqueles, para fazer xilogravura em madeira, sabe? Então, tudo aquilo lá, coisas que no Brasil, por exemplo, não faz. Geralmente, ou só quando você está mais adolescente, mais jovem, assim, ou adulto, né? Tem outra gente que nunca fez, né? Mas aqui pintura, desenho, né? Eles valorizam bastante essa parte aqui, mas não tem, assim, não existem cursos de desenho para criança aqui, digamos assim, né? Eles não sabem, aqui no Japão não tem curso de desenho para criança, assim, pra criança, como tem no Brasil, né? Curso de desenho para jovem. Não, eles têm o Bukatsu, no caso deles lá, o Bukatsu, mas o Tem Bukatsu é o que Bukatsu. eles ficam lá desenhando, mas assim, às vezes não tem muita orientação, né, de alguém, assim, ficam lá desenhando e tal, mas não tem uma orientação. Então, quando eles falam curso de desenho, assim, eles acham até estranho, assim, curso de desenho, mas não é só quando é mais, tipo, você já tá, porque eles pensam que é uma coisa mais, assim, tipo, nível superior, assim, técnico, É. assim, né? Eles têm essa ideia, né? Nível Não, mangaka. porque aqui tem, né, escolas técnicas de Simongaku de mangá. Aqui tem, né? Então, a pessoa termina no caso, o ensino médio e vai para o Simongaku, vai para a escola técnica aprender mangá, ilustração, como tem vários alunos que fazem isso, né? Isso é comum, mas isso é para eles, a visão deles de essa parte é como se fosse já quando você tiver mais adulto, assim, né? Mais jovem, assim, depois dos 18, assim, né? Fazer isso, né? Mas é legal, assim, eu admiro o japonês desde pequeno, eles incentivam bastante a arte aqui, assim, nessa parte mais manual, sabe? Fazer, assim, eles desde pequeno, desde do Shogaku lá do primário, lá eles já fazem bastante trabalhos manuais, assim, né? Perfeito. Em relação também até ao próprio dia a dia de vocês, realmente, vocês já viram alguma criança, já tiveram alguma situação de criança ou adolescente com dificuldade de aprendizagem? Como é que funciona isso aí nas escolas? Aqui tem um ideal, eu não sei se acontece realmente de fato, né? Que realmente tem um cuidado com a criança, tem um acompanhamento, escreve todas as dificuldades da criança. Aí, como é que funciona se a criança tem dificuldade de aprendizagem? E também, por exemplo, repetir de ano. Aqui tem até uma certa idade, você não repete, se eu não me engano. Não sei se é verdade isso, mas não repete, e aí existe reprovação, então no primeiro ano do fundamental tem a possibilidade de reprovar ou a criança ela vai passando até o fim? Aqui tem reprovação. No nosso sistema, aqui tem reprovação, sistema da EAS, né? E aí o que acontece, né? Tem essa parte está previsto, né? Dentro do regimento, tudo. E tem recuperação, etc. Tal, né? Se não conseguir concluir em 3 disciplinas, então em 2 disciplinas você fica de recuperação no final do ano, né? E tenta recuperar nessas 2 disciplinas, né? E fica desse jeito. Agora, com relação àqueles alunos que não conseguem, né? Que tem, por exemplo, tem uma aluna que é autista, ela está no 6º ano, né? Mas parece que eu não dou aula no 6º ano, mas os colegas, os professores comentam dela. Parece que é inteligente, é autista, mas sabe, ela faz as coisas, né? Não, comigo ela faz as coisas, assim, sabe? Ela tem as suas limitações, mas ela, né, a parte de artes, ela gosta, né, digamos assim. Isso, A escola brasileira, no caso a EAS e as demais escolas, elas são, na verdade, escolas consideradas particulares, né? Escolas estrangeiras, assim,
particular, então tem reprovação normal, assim, né, Reprovação. tá? Se não me engano, acho que no Brasil é só escola pública, né, que acho que não repete, né? Eu acho, Que né? tem, nas escolas públicas em São Paulo, tem aquele negócio de ciclo, né? Então, você reprova ao terminar um ciclo. Então, ele vai 1, 2, 3, Sim. né? Então, vamos supor, chega no 9º ano, ele pode ser reprovado no 9º ano, né? Aí ele tem uma oportunidade de mais um ano para poder completar o ciclo. Então, a reprovação acontece no final do ciclo, que nem, vamos supor, no ensino médio, então a reprovação vai acontecer no 3º. Entendendo? Então, mas eu acho que isso aí ainda, eu não sei exatamente como funciona. Na época que eu estava aí, era mais ou menos isso. Agora, hoje, eu não sei como é que está. Eu não tenho muitas informações, né, a respeito disso. É bem bagunçado, bem complicado, mas tem uma aprovação automática realmente. Agora, a última pergunta, já que o nosso tempo acabou, que é uma coisa bem interessante que fizeram a pergunta aí também, a gente também já tinha comentado sobre isso, que é a mentalidade do brasileiro, e um exemplo que vocês me deram foi muito legal, que é em relação à limpeza, né? Então, na aula passada, na palestra passada do professor, a gente viu que é uma coisa histórica, os alunos fazerem, né, a limpeza da escola. Só que conversando sobre isso, então, a gente viu que nas escolas brasileiras é um pouquinho diferente, né? Então, como é que funciona a questão da limpeza nas escolas brasileiras e também a consciência do brasileiro que está no Japão? Nas escolas brasileiras, geralmente tem no caso, quem cuida da faxina, né? Quem cuida da parte de limpeza, geralmente tem. Né? E os alunos fazem a limpeza no final da aula, mas assim, todo dia é um grupinho diferente, no caso, né? Um grupinho selecionado que eles fazem uma lista lá, então hoje é fulano e ciclano lá, vamos fazer a limpeza. Aí eles fazem a limpeza na classe, no final, faltando alguns minutinhos, né? Mas a parte digamos assim, igual a escola japonesa, que eles têm que limpar banheiro, limpar fora, né? Fazer tudo aquele... Aí não tem, né? Porque os pais geralmente não gostam, né? Não é da cultura do brasileiro esse tipo de... mas como assim? Meu filho está limpando a escola, está limpando o banheiro? Então, não tem muito esse costume, né? Cultural, né? Coisa que o japonês, o pai, o avô, o bisavô já fazia, né? Então, para eles é normal, mas para o brasileiro é meio, né? Não, meu filho não pode limpar banheiro, né? Porque a escola, né? A gente paga a escola para poder, né? Ter alguém para poder fazer essa parte. Então, tem esse lado. Tem escola, por exemplo, brasileira lá em Gifu, ele tem esse tipo de sistema, né? E é um sistema onde os alunos têm que lavar banheiro mesmo. Mas japonês, né? É que nem japonês. É aquela coisa de tirar o sapato, sabe? Aí ele tem que ter um curso lá especial para isso, o Aksu, né? Para subir as salas. E tem salas assim. E eles fazem SOD mesmo, hein? Não é que, por exemplo, na IAS eles fazem um SOD de 10 minutos no máximo, dentro da sala. SOD é limpeza. É uma limpeza da sala, uma coisa bem geralzona, assim, sabe? É varrer uma coisa para você retirar, né? O tiritore, né? A pazinha, né? E basicamente é isso. Hoje em dia eles colocam o álcool, né? Uma coisa para limpar a mesa devido ao Covid, né? Mas até então era só isso, né? E limpar banheiro já tem uma senhora que faz isso, né? Que é contratada para isso. Tá entendendo? Uma senhora que faz esse negócio de limpar banheiro e a parte dos corredores, do pátio, etc. Ela que limpa tudo. Não faz isso com os alunos brasileiros, não. Perfeito, então acho que é bem interessante, né? A gente vê como essa parte cultural foi levada também do Brasil para o Japão, né? Então, tomara que se inverta futuramente, né? Mas é interessante, então, ver que algumas coisas que para a gente nas escolas japonesas são tão claras, tão óbvias, na escola brasileira já são um pouquinho diferentes.
Bem, pessoal, nosso tempo acabou. Muito obrigada aos professores. Se vocês quiserem deixar o contato de vocês, fiquem à vontade. Acho que o pessoal ali tem bastante interesse, né? É um assunto que chama muita atenção, é um assunto que hoje em dia a gente não vê muitas palestras sobre isso. Então, a gente agradece muito a disponibilidade de vocês. A gente já sabe que tá tarde aí no Japão. Aqui tá cedinho, a gente tá começando o dia. Mas muito obrigada, então, professores, pela disponibilidade. Boa noite, então, né? Agradecemos aí realmente a ótima palestra, a exposição de vocês foi muito clara, trouxe muita coisa atual para a gente entender como é que funciona. Muito obrigada. Se vocês quiserem fazer algum comentário, agora é a hora. Não, eu só agradeço, né, pela oportunidade, tá certo? Para falar a respeito das escolas brasileiras aqui no Japão, né? Muita gente se interessa bastante por esse tema, né? E qualquer coisa a gente está por aqui à disposição, se quiserem fazer um outro encontro a respeito disso ou de coisas mais específicas, né? Eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Mas resumindo, é isso mesmo, né? Agradecer e qualquer coisa a gente está à disposição do pessoal aí, né? Se quiser perguntar depois fora aí, né? Dos bastidores aí, mas a gente conversa assim aí com o pessoal, né? E é isso, né? Mas a gente só agradece, né? A gente não é especialista, que nem a gente falou, assim, a gente não somos especialistas em educação, a gente só passou um pouquinho do nosso dia a dia, né? A gente está vivenciando o trabalho, né? O que a gente vê na nossa realidade aqui da comunidade brasileira, né? Como que são as escolas, né? Tá? Nós agradecemos. A gente está procurando realmente isso mesmo, conhecer o dia a dia, né? Que no Brasil a gente não tem muita informação, então do dia a dia, só realmente, como o professor Francisco tinha falado, a gente vê informações, notícias mesmo. Então, ter pessoas para trazer o dia a dia, eu acho que é bem valioso para a gente. Então, depois, se vocês puderem disponibilizar o Instagram, a gente manda para vocês, então, pessoal, por e-mail também. Aí vocês podem conversar, acompanhar. O professor Alexandre, eu sei que desenha muito. Então, aí vocês podem dar uma olhadinha no Instagram, as fotos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Realmente foi uma palestra maravilhosa, como mandaram aí. A gente aprendeu bastante hoje, conhecemos bastante, então, sobre o dia a dia de uma escola brasileira no Japão. Então, para quem não sabia que nem que existia, então, essa foi a hora de aprender bastante, de encontrar, quem sabe, oportunidades, novos caminhos, novas opções. Então, muito obrigada. Eu, em nome da equipe Abradem, agradeço a todos, especialmente aos professores Alexandre e Samuel. E vejo vocês, então, no próximo domingo, que é a nossa terceira e última palestra da nossa série. Então, agora nós vamos falar do ensino de modo geral, na atualidade japonesa. Então, nós falamos sobre a história do Japão, do ensino no Japão, falamos hoje sobre as escolas brasileiras e semana que vem nós vamos falar sobre o ensino do Japão na atualidade, ok? Então, todos estão convidados, durante a semana vocês vão receber essa palestra gravada e também com um link para vocês se inscreverem. Quem ainda não se inscreveu vai poder ter a oportunidade de se inscrever e semana que vem estaremos todos juntos aqui. Pessoal, boa semana a todos, boa noite aos professores e boa semana também, né? Afinal, a semana vai começar também. Então, boa semana a todos, bom dia, boa noite e vejo vocês no próximo domingo. Até a próxima, gente!